Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos, paz e alegria no Espírito Santo a todos vocês que acompanham esta reflexão diária do Evangelho que a Igreja nos dá como alimento todos os dias. Vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas 13, de 18 a 21. Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Jesus fala da parábola do grão de mostarda, do fermento, que a mulher mistura em 3 medidas de farinha. A semente de mostarda, embora sendo tão pequenina, e quando lançada na terra, ela se torna uma grande árvore. E o fermento, misturado à farinha, leveda a massa. Veja que a semente precisa da terra, o fermento precisa da farinha. Deus precisa de nós. Deus precisa de cada um de nós, para que nós, colaborando com sua graça, Ele quer colaboradores para que o seu reino de amor chegue até os corações. Assim como o pecado foi transmitido de Adão para toda a humanidade, Deus quer que a sua salvação, que nos trouxe em Cristo, o novo Adão, seja agora transmitida, a salvação, para toda a humanidade. E para isso, nós precisamos ser terra boa, Deus precisa da farinha para que misture esse fermento. As coisas de Deus, irmãos, elas também não têm um início grandioso, não. As coisas de Deus o início delas são com coisas pequenas. Inicia-se na pequenez, na aparente fraqueza, mas possui em si uma enorme potência, capaz de transformar a realidade como um fermento, agindo na massa. O grão de mostarda pequenino se torna grande, o fermento transforma a massa, e para que o reino de Deus aconteça, para que nós sejamos esses colaboradores do Senhor, é necessário a aceitação. Para perceber a graça divina atuando na história e no coração do ser humano, é preciso um olhar de fé. Somente com um olhar de fé percebe-se a mão de Deus agindo. Deus age no silêncio e se serve de instrumentos frágeis e pequenos. É preciso escutar. Deus age nas coisas pequenas. É necessário estar atento. Deus provoca, mas não impõe. O reino de Deus está em nosso meio. Na celebração eucarística, o reino de Deus está na palavra de Cristo. E ouvimos sempre essa palavra nas nossas celebrações da missa. Será que aceitamos essa palavra? É a semente de mostarda, pequenino, esperando um terreno fértil, ser recebida com fé, para que venha se tornar uma grande árvore no meu coração, para que ela possa crescer, fazer crescer na fé, na esperança, na caridade. Essa semente de mostarda, ela é semeada quando alguém prega a palavra, e de maneira especial na celebração eucarística, na missa, e eu acolho. Ela vem como aquela palavra pequenina, mas traz em si uma potência, uma força de transformação, que é capaz de transformar a vida
de quem acolhe com fé, de quem aceita na fé essa pequenina semente de mostarda. Ela tornar-se-á uma árvore grande, fará daquele ouvinte uma pessoa de fé e de uma fé vigorosa, forte para acolher os irmãos na comunidade. O reino de Deus está presente no fermento, que misturado à farinha leveda toda a massa, disse Jesus. Cabe a nós recebê-lo na comunhão, na Eucaristia. O reino de Deus é a pessoa de Jesus. E não é mais que uma palavra, está presente de forma admirável num pedacinho de pão, na Eucaristia, num pedaço de pão que foi transformado no corpo do Senhor, num gole de vinho que foi transformado no sangue do Senhor. Contudo, tem uma capacidade de crescimento e transformação grandiosos e precisa da parte do ser humano uma simples atitude. Qual? A aceitação. A pessoa que aceita e recebe a semente da palavra cresce na fé, e quem aceita o ser fermentado pela presença de Jesus é transformado. É assim que o reino de Deus atua em nós. Deus está presente em nosso meio, em sinais aparentemente tão frágeis e pequeninos, e espera de cada um de nós aceitação, acolhimento, para que sejamos transformados pela graça divina que atua por meio desses sinais sagrados. Eu termino a reflexão perguntando: você tem fé, irmão, irmã? Você aceita a palavra de Deus como palavra divina e não como uma mera palavra humana? Você crê que Jesus está presente na Eucaristia quando o pão e o vinho são consagrados? Pois então, na palavra proclamada está a semente de mostarda. No pão que foi eucaristizado, abençoado, ali é o fermento, colocado, misturado à farinha, leveda toda a massa. Aceitemos a graça de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.